Sábado vamos estar aqui de novo, para a glória do Senhor, se Deus quiser, se Ele não vier antes. Amém? Vamos estar orando por ela. Senhor, meu Deus e eterno Pai, grandioso Deus. Pai, te apresento a tua serva que está, meu Pai, incumbida de trazer a palavra do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor já falou conosco, mas o Senhor ainda quer falar mais. Senhor, obrigada, Senhor, por ter dado a palavra a ela. Pedimos, Senhor, que não venha ser ela, mas sim o teu Espírito Santo a conduzi-la. Coloca as palavras na sua boca. Usa com ousadia e com intrepidez. Que o Senhor, meu Pai amado, venha falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. Por isso, Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Toma a tua serva, meu Pai, e usa como canal de bênção para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Se puder abaixar um pouquinho, eu falo alto, tá? Eu começo assim, mas quem me conhece sabe como eu falo. Amém? Louvado seja Deus. Jesus é fiel, irmãos. Eu não consigo me conter de gratidão essa noite. Vou meditar com os irmãos a palavra do Senhor, que fica no livro de João, capítulo 11. Apenas o verso 37. Eu quero externar minha gratidão ao Senhor por poder estar aqui essa noite. Eu confesso que toda vez que eu via vocês postando lá, o meu coração ardia para estar aqui. Só que era a nossa Santa Ceia. E aí eu não podia estar, porque imagina, a ministra faltar na ceia para ir para o culto. É banco, né, pastor? Mas aprove ao Senhor que hoje nós pudemos estar aqui. E que graça. Eita, na calavaçu e de comondreviaçai. Que presença. Eu me alegrei porque hoje eu trouxe a minha amiga Claudiana. Ô, irmão. Só quem paga preço pela vida de alguém sabe como é bom ver a pessoa testificar. E louvo a Deus pela vida da minha sobrinha Stephanie, porque o Senhor sabe de onde arrancou. E talvez perante a sociedade não tinha expectativa nenhuma, olhar para casa, para a família. E eu louvo a Deus porque Ele não olha para a tua casa, Ele não olha para a tua mãe, Ele não olha para o teu pai, Ele não olha de onde você saiu, Ele não olha do lamaçal do pecado, Ele não olha para a prostituição, Ele não olha para as drogas, Ele não olha para nada disso, senão eu não estaria aqui. Mas eu vim aqui como boca de Deus para dizer para alguém, ainda existe vida aí, aleluia. Eu estava tarde meditando a respeito dessa palavra, irmão, e eu comecei a chorar. Meu marido na cama sem entender nada. É porque enquanto a gente está preparando, ele já está falando conosco. O livro de João, capítulo 11, verso 37, vai dizer assim. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Eu vou ler de novo para você entender. E alguns daqueles que estavam em volta, que estavam de fora, que não tinha intimidade, que não conhecia Jesus, diziam entre si, não podia ele quem? Jesus, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse, esse quem? Lázaro. Pode se assentar e continue adorando o nome do Senhor. Nós temos o costume de dizer, quando nós somos muito amigos de alguém, eu sou a tua amiga até o fim. Eu vou te honrar até o fim. Mas eu vim aqui para falar de um Deus que vai até depois do fim. Porque alguém pode acompanhar até o fim, mas depois do fim só Jesus. Ai, a Bíblia vai dizer que, para a gente entender o contexto dessa palavra, que Jesus era muito amigo de Marta, Maria e Lázaro. Ele era amigo de ter intimidade, de comer na mesa, irmãos, de ir na casa, de frequentar a casa deles. E nós sabemos que eu, pelo menos, não tenho o costume de trazer para dentro da minha casa qualquer pessoa. Se eu não conheço, se eu não tenho intimidade, trazer para sentar para a mesa representa um grau de intimidade muito grande. Por quê? Porque você está abrindo a tua casa, a tua intimidade, a tua vida familiar para alguém que talvez você não tenha intimidade.
Só que a Bíblia vai dizer que todas as vezes que Jesus passava por Betânia, ele passava na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele comia com eles, ele se alegrava com eles e depois ele ia embora. A Bíblia diz no capítulo 11 que agora Lázaro fica doente e Marta, Maria, as suas irmãs, vão mandar um recado para Jesus dizendo: Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Sabe a primeira lição que eu aprendo com esse texto? A tua intimidade não te torna imune de passar por provação. Porque se fosse assim, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário. Então a tua intimidade, você pode ser muito amado por Deus, como foi falado aqui, mas todo esse amor não te isenta de passar pelas dores, pelas provações, pelas adversidades da vida. Muito pelo contrário, quanto mais Ele te amar, mais tu vai pagar preço, mais tu vai chorar, mais tu vai ter luta. Mas evangelistas pregaram para mim que depois que eu viesse para a igreja, ia ser só bonança. Irmão, que caia por terra esse evangelho de fariseu, que olha para alguém que está passando luta e diz assim: se você está passando luta, você não está orando. Se você está passando prova financeira, você é miserável. Por quê? Porque enquanto seres humanos nós passaremos pelas mesmas aflições que o ímpio passa. Qual é a diferença? Quando eu vou chorar, eu sei para quem eu choro. Quando eu vou falar, eu sei com quem eu falo. E principalmente, eu sei que Ele me ouve e Ele me responde. Quando a notícia chega até a Jesus, talvez pelo nível de intimidade, elas vão imaginar: Ele vai abandonar tudo e vai vir correndo até a nossa casa. Só que não foi assim. Deixa eu te dizer uma coisa: a tua birra não faz Jesus correr atrás de você. Eita! Que isso, evangelista? Irmão, eu sou assim mesmo. Quem me conhece? A nossa cara emburrada não vai fazer Jesus correr atrás de nós. Ah, mas e se eu chorar? Se você chorar e ainda não for o tempo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque Ele tem o próprio tempo determinado por Ele. A nossa demanda não mexe, não mobiliza a demanda de Deus, irmão. A Bíblia vai dizer que as irmãs talvez estão aguardando os mensageiros já vindo com Jesus. Só que o que eles levam é uma palavra. Jesus vai dizer: olha, diga lá para alguém que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu não vou chegar agora, mas eu tenho uma palavra liberada para aquela família. E que palavra é essa? Diga para elas que eu ainda não vou entrar, mas é calamato que me dará sua mandácia. Essa enfermidade não é para morte, vai ter glória de Deus sendo manifesta no meio do teu processo. Aleluia! Ai, arrabachore, calamato. O que eu acho interessante é que Deus, Ele é perfeito em tudo, soberano em tudo, e Ele conhece tudo, irmão. Quando Jesus libera a palavra, e agora é tudo que elas têm, uma palavra da parte de Jesus. A mensagem que chegou foi: Lázaro está enfermo. Só que agora no verso 14, a Bíblia vai dizer que Jesus chama os discípulos para ir à casa de Lázaro e vai dizer o quê? Lázaro está morto. Não teve um segundo mensageiro para entregar o recado. Mas Deus já sabia a que nível ia Jesus já sabe ao nível que vai chegar a tua aprovação. E quando você olhar e achar que não aguenta mais, aí Ele entra. Irmão, porque enquanto a gente fica assim: ai, eu não aguento mais, ai, eu vou parar, ai, eu vou desistir, irmão. Mas na hora que Ele olha da eternidade, Ele vê que verdadeiramente você não aguenta. Só que foi necessário passar mais de 4 dias. Por quê? Porque a tradição era que o morto ficasse pelo menos 3 dias para não correr o risco dele voltar à vida.
Quando Jesus chega, Lázaro já está há 4 dias dentro do sepulcro. Coloca na conta pelo menos uns 7 dias que Lázaro está morto. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele chega, a primeira que vem correndo é Marta, e desesperada, ela vem dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não tinha morrido. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu desespero não altera o trabalhar de Deus. Jesus olha para ela e diz: mas eu não disse que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus? O que Deus estava dizendo para elas era assim: vocês tinham uma palavra liberada. Eita, calavassura. Deus está dizendo para alguém: por que o desespero? Se há uma palavra que já foi liberada. Senhor, é porque eu ainda não estou vendo a fé. O Senhor tem me ensinado nos últimos tempos, irmã Suelen, que a fé não é sobre ver, a fé não é sobre sentir, a fé é sobre saber a quem eu tenho recorrido no dia mau. Eu não consigo sentir, eu não consigo ver, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. O problema da nossa geração é que a gente quer sentir tudo. E tem momento que você não vai sentir. Eu passei 14 dias dentro de um hospital vendo a minha mãe morrer de câncer. E eu não sentia nada. Mas eu sabia que o Senhor ia levar ela, porque Ele já tinha falado comigo. Então, às vezes, a gente acha que Deus é obrigado a fazer o que a gente quer. Quantas vezes as pessoas olhavam e diziam assim: ora, profetize. Eu vou falar: como posso eu profetizar contra a palavra daquele que já deu a palavra, irmão? Você consegue entender isso? Que aquilo que foi decretado por Ele, já está decretado na minha e na tua vida. Aí a Bíblia vai dizer que agora vem Maria. E Maria vai dizer a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que agora Jesus vai perceber não apenas um nível de falta de fé, mas um nível de dor que move o coração de Deus. A Bíblia sabe, ou melhor, Jesus ele sabe, quando o nosso choro é de dor, de emoção, ou de comoção tentando mover a mão de Deus. Quando ele olha para Maria chorando, quando ele olha o cenário em volta e as pessoas chorando, a Bíblia vai dizer que Jesus também chorou com eles. Porque você serve um Deus grande, um Deus soberano, um Deus poderoso, mas que divide conosco as nossas dores, as nossas lágrimas e as nossas provações. A Bíblia vai dizer que quem está em volta agora, que você entendeu o contexto da história, vai dizer o versículo que nós lemos e vai dizer assim: mas ele que abriu os olhos do cego, não podia vir? Ele não precisava vir, irmãos. Lembra do centurião de Cafarnaum? A Bíblia diz que uma palavra levantou e trouxe vida ao centurião de Cafarnaum. Então, se Jesus quisesse apenas curar Lázaro, ele dizia ser curado, e do lado de lá Lázaro receberia cura. Só que você entende que às vezes Deus permite que o nível de dor seja extremo, para que o milagre seja extremo também. Curar, a medicina pode curar. Curar, os curandeiros da época talvez poderiam, mas trazer vida, só Jesus de Nazaré para fazer. Eu acho lindo que Jesus tem as suas maneiras de trabalhar, irmã Débora. E sempre que a gente pensa que é o fim, Ele chega. Ele chegou na vida de Jairo. Jairo vai procurar Jesus. Sua filha está moribunda. Jairo vê a mulher do fluxo de sangue ser curada na frente dele, antes dele. Ele podia falar: peraí, Jesus, eu cheguei primeiro. Não existe prioridade no céu. Ele faz do jeito que Ele quer. A Bíblia diz que enquanto Ele está trabalhando com a mulher do fluxo de sangue, ela é curada.
vem alguém dizendo, não me incomodes mais o mestre, tua filha acabou de morrer. Jairo poderia se desesperar, ele poderia cair aos prantos, mas quem está com ele? Jesus. E o que Jesus libera para ele? Uma palavra de vida. Irmão, se tudo que você tem hoje é uma palavra de vida da parte do Senhor, agarre-se a essa palavra, porque ela fará toda a diferença. O Senhor olha para Jairo e diz assim, não temas, crê somente. E eles foram. Quando eles chegam na casa de Jairo, era o fim para muitos. Mas ele vai até depois do fim. Quando todo mundo achou que a menina está morta, Jesus olha para ela e diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta. A menina senta na cama e Jesus fala para eles, agora dá ela de comer, oh glória a Deus. Quer ver outra vez que Jesus chega até depois do fim? Ezequiel 37. Jesus leva o profeta, ou Deus leva o profeta a um vale de ossos sequíssimos. Não havia só morte, havia um cenário de podridão, de sequidão, de miséria espiritual. O Senhor insere o profeta dentro daquele vale e vai dizer assim, esses ossos eles podem reviver? Aí Ezequiel, que não é bobo nem nada, vai dizer assim, Senhor, tu sabe, todo o poder e toda a autoridade está nas mãos do Senhor. Ezequiel, eu posso? Você crê? Posso, que eu creio. Então profetiza. E na medida que ele foi profetizando, houve um rebuliço. Os ossos começaram a se juntar com o osso. Jesus chegou depois do fim e trouxe Jesus chegou depois do fim e trouxe vida. Ele entrou depois da morte e trouxe vida. Jesus está dizendo para alguém, hoje eu entro em teu cenário desfavorável para trazer vida. Anda, calavassora, mandarácia. Dá uma corridinha aqui. Jesus chega, fica sabendo da notícia que Lázaro está morto. A comoção é geral, porque eu quero acreditar que a família é conhecida naquele lugar. Quando a população fica... Irmão, porque pensa um negócio, que o povo gosta de ver a desgraça do crente. Aí, Jesus chega, vai ao sepulcro, pede para que Marta e Maria levem ele ao sepulcro onde Lázaro está. A Bíblia não relata, o único relato é do verso 37, que eles vão questionar se Deus podia ou não curar a Lázaro. Na minha concepção de pregadora, na minha loucura de pregadora, eu fico imaginando eles olhando para o sepulcro ainda fechado. Irmão Juraci, Jesus olhando para o sepulcro junto com eles e uma multidão dizendo, agora eu quero ver se ele é de Deus. Agora eu quero ver se é de Deus. Porque tem gente que faz prova quando tu prega, faz prova quando tu canta, faz prova quando tu vai no culto. Quero ver até quando vai ficar. Quero ver. Só que eu acho lindo que Jesus vem na contramão do homem. Enquanto tem alguém dizendo, vamos ver agora. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver lá, vamos lá, porque nós vamos ver o que ele vai fazer na vida dela. Vamos ver se é de Deus mesmo que Deus tem na vida dela. Aí faz provas de Deus. Jesus chega à frente do sepulcro. Ele ainda não viu Lázaro vivo. Mas ele está dizendo, Pai, graças eu te dou, mandarás. Graças eu te dou. Graças eu te dou. Sabe o que é isso? É o Pai nos ensinando que o ambiente de gratidão prepara o ambiente do milagre. Oh, eu vou dizer de novo. O ambiente de gratidão prepara o ambiente do milagre. Eu ainda não tenho, eu ainda não vejo, eu ainda não sinto, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem me ouvido. Irmão, a certeza que ele tinha era fraquinha,
ele tinha pedido. Ei, essa noite o céu está dizendo para alguém, para quem você tem clamado? Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Marta, para a família, e vai dizer assim: tira a pedra. Me chamou a atenção isso aqui porque a Bíblia diz que quando Jesus é ressurreto, os anjos que guardavam o sepulcro rolam a pedra e abrem espaço para Jesus passar. Só que no caso de Lázaro, Jesus olha para a família e diz assim: tira a pedra. Porque o que é para Deus, mas o que é para mim é para mim. Responder é com Ele, mas clamar é comigo. Responder é com Deus, mas jejuar é comigo. Responder é com a eternidade, mas santificar-se é comigo. Fazer o chamado é com Deus, mas aceitar e caminhar com Ele é comigo. Aleluia. Quando eles tiram a pedra, eu acho interessante que eles conviviam com Jesus e sabiam o nível de poder que Jesus ele tinha. Só que quando ele manda tirar a pedra, ainda tem Marta com um pingo de incredulidade ainda no seu coração, vai dizer assim: Senhor, mas já cheira mal. Irmão, escute isso aqui pelo amor de Deus. Quando Deus liberar uma palavra para a tua vida, toma posse. Não questiona, não coloque impedimento. Ai, Senhor, mas é porque é difícil. Senhor falar, eu vou salvar a tua casa, eu vou salvar... Ah, mas do jeito que está não dá. Não dá para mim, irmão, não dá para você, mas para Ele. Não dava para minha mãe, não dava para minha avó, mas para Jesus eu tive jeito. Ah. Eu vi a Claudinha contando testemunho, falando, não vou nem falar hoje. Vou nem contar hoje, irmão, porque senão a gente passa do horário. Mas cada um sabe da onde foi arrancado. E mesmo quem nasce em berço evangélico, uma hora dá um pulinho lá, irmão. Que não quer conhecer, quer ver se é bom. É bom. Irmão, o mundo é bom. Oh, os prazeres do mundo são bons. O problema é a consequência que traz para nós. O problema é que o começo é legal, só que o fim é o inferno. Com Jesus a gente passa um pouquinho de prova aqui, um pouquinho de prova ali, mas a gente sabe que o nosso final tem descanso na eternidade. A gente já conhece o final da história. E ela não é uma história de derrota, porque o livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, vai dizer: porque eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Ele já tem o teu futuro preparado. Para a gente concluir, tiraram a pedra. Jesus brada da eternidade com a sua voz. Talvez ele não gritava tanto quanto eu. A Bíblia diz que Jesus era manso e humilde. Então eu imagino que o falar dele era manso. Só que a Bíblia diz que ele brada com grande voz e diz: Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio. Eu vim aqui para dizer para alguém que não importa o nível de morte que você está vivendo hoje. O Deus que ressuscita mortos, Ele está nesse lugar. O Deus que ressuscita sonhos, projetos, histórias, famílias que parecem perdidas. Jesus vem depois do fim para te mostrar que todas as coisas estão completamente no controle das mãos dele. Aí eu vejo, sou meio doida, irmão. Eu vejo o Lázaro saindo dele. Aí os fuxiqueiros de plantão que fica na janela quando você briga lá na tua casa. Que ninguém, todo mundo briga, mas se é na casa do crente, irmão. No outro dia a tua igreja toda está sabendo.
Aqueles que foram para ver quem era Jesus, tiveram que ver que Jesus é o dono da vida. Eu vim aqui para dizer que quem olhou para a tua casa desdenhando, achando que o céu te esqueceu, hoje o Senhor se lembra da tua casa e traz vida. Olha os fuxiqueiros de plantão cutucando um no outro, ó. Mas não é que esse Jesus tem poder mesmo? Ai, não é que ele podia salvar mesmo, não é que ele podia trazer vida mesmo, não é que ele ressuscitou mesmo. Eita, Deus está dizendo para alguém vai olhar para a tua casa a partir de hoje diferente e vai dizer, não é que Jesus entrou mesmo, não é que ele mudou mesmo, não é que ela mudou mesmo. Irmão, tu que me darava sai, recebe vida aí porque tem vida do céu para mim e para a tua vida nessa noite. O teu cenário de caos não anula o poder de Deus. Tudo que aquela família tinha era uma palavra liberada. Talvez tudo que você tenha hoje, eu concluo aqui, é uma palavra liberada. Eu estava na minha casa e o Senhor disse assim para mim, a palavra liberada será o teu respaldo para você viver o extraordinário. Evangelista, eu só tenho uma palavra e ela será o teu respaldo para você viver o que Deus te prometeu. Eu só tenho uma profecia que eu recebi 15 anos atrás. É sobre essa palavra que você está guardado, segurado e respaldado. Eita glória, quem viver verá o que o céu vai fazer. Quem viver não vai entender, porque não é de entendimento humano. É de calma, chorava, sai. É trabalhar de Deus. E Ele está dizendo, eu entro com vida, eu entro com cura, eu entro com força. Haverá mudanças na minha e na tua história nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, Deus abençoe sua vida. Quem olha não sabe. Tem um louvor que fala assim, eu não sou cantor, irmão, Débora sabe que minha voz é terrível. Mas tem um louvor que diz assim, quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria. E que nessa vida nunca tive motivos para chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Decanai, reminagasui, decantanai sou. Tão pequeno e tão forte, diz o Senhor, porque Ele tem sido a tua estrutura. O Senhor diz assim, hoje eu te dou respaldo. A minha palavra... Fica trabalhando em vão, nenhum trabalho é em vão no Senhor. Há galardão e recompensa para aquele que se esforça. Há galardão, e eu lembro da palavra dizendo, reprime a tua voz de choro, mandácia. Reprime a tua voz de choro e a lágrima dos teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho. Há uma história sendo escrita por Deus e não é história de vergonha. É história de honra. E quando a honra vier do céu, não vai vir só a igreja, vai vir a casa, vai se concretizar os sonhos, os planos, os projetos, porque há uma palavra liberada e não é de agora, não é de um ano, não é de 2 anos. Há alguns anos o Senhor vem falando contigo e novamente Ele me traz aqui para dizer, enquanto você trabalha, eu cuido de ti e dos teus. Enquanto você trabalha, não vai faltar nada na tua casa. Enquanto você trabalha, sou eu que entro e supro cada necessidade de vós. Filha, Ramonto, que me sai. A minha palavra te traz vida hoje. Te restaura do alto da cabeça. A planta dos pés, ó, recebe graça. Recebe renovo. Olha essa porção que desce, porque o que eu
maior, vai ser maior, vai ser maior. A minha graça desce sobre ti, te fortalece, te cura e te renova para a glória do nome santo do Senhor. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite e retorno a palavra a quem é de direito.